Olá, meus amigos e minhas amigas. Um dos temas mais comentados no mundo nos últimos dias tem sido o ouro negro. E é nessa vibe que o presidente russo Vladimir Putin iniciou uma viagem de um dia aos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, na quarta-feira, para discutir a cooperação dentro do grupo OPEP+. O grupo reúne os tradicionais membros da OPEP e outros produtores convidados, inclusive o Brasil acabou de receber um convite para participar, o que acabou gerando desconforto político e críticas da ala ambientalista. A viagem de Putin, além do diálogo com outros players, procura reforçar a ideia de que o Estado russo não está isolado. No entanto, tem certeza que você pensou, será que ele não pode ser preso, uma vez que existe um mandado contra ele expedido pelo TPI? Bom, nem a Arábia Saudita nem os Emirados Árabes assinaram o tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, o que significa que não tem obrigação de deter o presidente russo por causa do mandado, que o acusa de ser pessoalmente responsável pelo sequestro de crianças da Ucrânia durante a guerra no país. Mas não podemos descartar qualquer risco de que isso possa acontecer. Por falar no sequestro de crianças, 6 crianças serão devolvidas à Ucrânia da Rússia sob um acordo intermediado pelo Catar. As crianças estão a caminho da Ucrânia via Moscou. Essa é a segunda fase do retorno de criança intermediado pelo Catar depois que 4 menores foram devolvidos em outubro. Mas o mandado de prisão ainda está em vigor. A questão é que a visita ocorre enquanto a Polícia Armada das Nações Unidas faz patrulha em uma parte da cidade Expo de Dubai. Nesse momento, considerada território internacional para as negociações. Mas é realmente improvável e acho que Putin não iria viajar sem ter garantias de que isso não poderia acontecer. A viagem reforça mais uma vez os laços comerciais dos Emirados Árabes com a Rússia, que inclusive aumentaram significativamente desde que Putin começou a sofrer sanções ocidentais. Claro que a presença de Putin gera manifestações negativas na Expo Dubai. Ucranianos que estão na cidade para o evento expressaram indignação com a presença dele no país e o acusam de cometer crimes ambientais na Rússia. Uma trabalhadora no pavilhão ucraniano da COP28, Marita Budanova, revoltada e enxugando as lágrimas, disse: "É extremamente angustiante ver como o mundo trata criminosos de guerra, porque é isso que ele é, na minha opinião. Ver como as pessoas deixam pessoas como ele em grandes eventos, tratando-o como um querido convidado, é simplesmente muita hipocrisia, na minha opinião." Enquanto isso, uma vizinha da Rússia, a Suécia, dá passos importantes na sua busca por criar condições cada vez mais fortes de dissuasão diante da Rússia. Isso ao cooperar com a logística da organização do Tratado do Atlântico Norte. O ministro da Defesa sueco, Paul Johnson, afirmou que o acordo assinado em Washington na terça-feira criará melhores condições para a Suécia poder receber apoio dos Estados Unidos em caso de guerra ou crise. O ministro sueco, em entrevista à emissora sueca SVT, afirmou que isso não significa que todos os 17 locais serão usados, mas sim onde é mais importante do ponto de vista militar para eles serem capazes de armazenar, por exemplo, equipamentos de defesa. O acordo foi assinado no Pentágono por Johnson e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Austin disse que, ao adicionar as capacidades das Forças Armadas suecas à OTAN, a organização ficaria ainda mais forte. O acordo envia um sinal forte de que permanecemos comprometidos em enfrentar desafios de segurança juntos. A ilha estrategicamente importante de Gotland, no Mar Báltico da Suécia, fica a pouco mais de 186 milhas da exclave russa de Kaliningrado, no Mar Báltico. Enquanto isso, a Rússia lançou um total de 48 drones de ataque durante a noite na Ucrânia. E, segundo informações oficiais ucranianas, desses 48, 41 teriam sido derrubados pelos sistemas de defesa aérea ucranianos antes de atingirem o alvo. Segundo informou a Força Aérea do país, todos os drones de ataque eram do tipo Shahed Kamikaze, feitos no Irã. 48 menos 41 são 7, ou seja, 7 teriam atingido o alvo, mas sobre isso não houve informação. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Do outro lado, também temos relatos de sucesso em abater drones. Isso porque os russos informaram ter derrubado dezenas de drones ucranianos na terça-feira. O sistema de defesa aéreo russo destruíram ou interceptaram 41 drones lançados pela Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo. Fora do campo de batalha, Zelensky participará de uma cúpula virtual de líderes do G7 na quarta-feira, cuja sede será o Japão.
Esse encontro ocorre pouco depois de o presidente ucraniano ter cancelado inesperadamente uma reunião virtual com os senadores dos Estados Unidos no último minuto. O encontro virtual cancelado seria para pedir que os senadores aprovem um pacote de ajuda ao seu país. Quase 2 anos após a invasão da Rússia, os sinais indicam que o apoio ocidental à Ucrânia está se desgastando justamente quando uma contraofensiva enfrenta dificuldades e os lucros do petróleo do presidente Vladimir Putin estão se recuperando. Na reunião organizada pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, Zelensky participará da primeira parte. Além da Ucrânia, as conversas abordarão o Oriente Médio, apoio a países em desenvolvimento e inteligência artificial. Retornando ao campo de batalha, segundo relatos do chefe do gabinete da presidência ucraniana, pelo menos 2 pessoas foram mortas e uma ficou ferida após forças russas atacarem a cidade sulista de Kherson. Os promotores regionais abriram uma investigação por crimes de guerra sobre um dos ataques, que ocorreu por volta das 9 horas e matou um homem de 48 anos e uma mulher não identificada. Enquanto isso, Putin recebe mais um voto de apoio, dessa vez da Hungria. É que o partido do governo apresentou uma resolução ao parlamento pedindo que o governo não apoie o início de conversas sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Isso ocorre enquanto o primeiro-ministro Viktor Orbán intensifica a pressão sobre Bruxelas antes de uma cúpula crucial da União Europeia na próxima semana. Seu partido disse que o início das negociações de adesão com a Ucrânia deveria ser baseado em um consenso entre os Estados-membros e que as condições não estão presentes para isso hoje. Superado em número e armamento, um soldado na linha de frente deu um relato sóbrio da luta da Ucrânia para manter sua posição na margem leste do vasto rio de Dnipro. Bom, gente, na parte final desse vídeo eu vou deixar vocês com um relato de soldados ucranianos falando sobre suas experiências sobre a ofensiva ucraniana. Sob o fogo russo implacável, o soldado passou várias semanas no lado ocupado pelos russos do rio, enquanto a Ucrânia tentava estabelecer uma cabeça de ponte ao redor da vila de Krink. Esses relatos foram publicados pela BBC, que não está revelando sua identidade para protegê-lo. O depoimento foi enviado por um aplicativo de mensagens e fala de barcos de tropas destruídos, reforços inexperientes e uma sensação de abandono pelos comandantes militares da Ucrânia. Isso, é claro, destaca as crescentes tensões enquanto a defesa da Ucrânia contra a invasão russa chega ao final de mais um ano. Vejam o relato. Todo o cruzamento do rio está sob fogo constante. Vi barcos com meus camaradas a bordo simplesmente desaparecerem na água após serem atingidos, perdidos para sempre no rio de Dnipro. Devemos carregar tudo conosco, geradores, combustível e comida. Quando se está estabelecendo uma cabeça de ponte, você precisa de muito de tudo, mas os suprimentos não foram planejados para esta área. Pensávamos que depois de chegarmos lá, o inimigo fugiria e então poderíamos transportar calmamente tudo o que precisavam, mas não foi assim que aconteceu. Quando chegamos à margem, leste, o inimigo estava esperando. Russos que conseguimos capturar disseram que suas forças foram informadas sobre nosso desembarque. Então, quando chegamos lá, eles sabiam exatamente onde nos encontrar. Eles nos atacaram com tudo, artilharia, morteiros e sistema lança-chamas. Pensei que nunca sairia dali. A mesma reportagem da BBC recentemente falou com alguns soldados russos que estão defendendo a margem do rio naquela área. Eles disseram que era suicídio para seus soldados se moverem para lá, afirmando que perderam muitos homens na luta e que não conseguem expulsar os ucranianos de sua posição. Enquanto isso, o exército ucraniano diz querer mirar nas linhas de suprimentos russos e forçá-las a recuar o suficiente do rio para proteger os civis dos bombardeios. Isso significa que tanto os soldados russos quanto os ucranianos estão absorvendo muito fogo. Nossas perdas foram principalmente por erros. Alguém não entrou rapidamente o suficiente na trincheira, outro se escondeu mal. Se alguém não estiver atento, será imediatamente alvo de todos os lados. Mas graças aos nossos médicos, se conseguirmos levar um soldado ferido para os médicos, ele será salvo. Eles são titãs, deuses. Mas não podemos retirar os restos mortais dos caídos. É simplesmente muito perigoso. Ao mesmo tempo, nossos drones e mísseis causam muitas perdas ao inimigo. Uma vez capturamos prisioneiros de guerra. Mas para onde levá-los, se não temos como atravessar o rio mesmo com nossos próprios camaradas feridos? Como em todas as outras partes da linha de frente, esta operação também se transformou em uma batalha de desgaste. Enquanto a Rússia está preenchendo suas fileiras com recrutas e prisioneiros perdoados,
a Ucrânia está lutando para encontrar a mão de obra de que precisa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.